Filipenses, capítulo de número 2, versículos 26 e 27, primeira parte. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Os amados irmãos, tão somente acompanhem comigo a leitura do texto, a hora indicado. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Como é um texto curto, acredito que vale a sua releitura. Visto que ele tinha saudade de todos vós. Nós não temos saudades de todas as pessoas. E estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Meus amados irmãos, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que muitas das coisas que nos são apresentadas e que por sua vez se tornam alvos de nossas responsabilidades, das nossas atenções, se tornam foco das nossas atenções, muitas destas coisas têm o poder de nos consumir, de nos desgastar em todos os sentidos, gerando em nós um turbilhão de emoções, altos e baixos, guerras e conflitos internos e externos. Isto se, e somente se, formos responsáveis por aquilo que chegar às nossas mãos. Isso se, somente se, tratarmos as nossas incumbências como sendo da mais alta responsabilidade. Um sujeito desleixado, um sujeito que conduz a sua vida de qualquer jeito, certamente não trará sobre si o fardo da responsabilidade. Na medida em que eu e você também adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente, sobretudo ao final, que mesmo sendo crentes genuínos, a serviço de Cristo, a serviço da igreja, nós não estamos imunes aos conflitos internos, às angústias mais avassaladoras, às tristezas de alma. Haverá determinadas circunstâncias da nossa vida que nós não seremos capazes de expressar em palavras a dor do nosso coração. Mesmo sendo crentes, mesmo estando a serviço de Cristo, a serviço da igreja, importa que eu e você tenhamos em mente que nós não estamos isentos das nossas lutas internas, das tristezas mais avassaladoras. Também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que mesmo eu e você, labutando aos trancos e barrancos, para sermos crentes genuínos, verdadeiros servos de Cristo, a serviço da igreja, podemos contrair enfermidades diversas. É comum no evangelicalismo brasileiro, dos púlpitos de muitas igrejas brasileiras, se ouvir dizer que enfermidade está diretamente associada à incredulidade. Qualquer manifestação de doença, qualquer manifestação de algum tipo de anomalia, é o resultado direto de um pecado praticado pelo indivíduo. Mas na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, devemos perceber que mesmo cristãos genuínos, homens de Deus, que estão a serviço de Cristo, a serviço da igreja, dispostos a irem às últimas consequências, em outras palavras, a se necessário for darem a própria vida, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à igreja, eles podem cair enfermos. Enfermidades nos seus mais diferentes graus. Nós, porque nos lançamos nos caminhos do Evangelho, não estamos imunes às dificuldades que cercam o nosso tempo. Eu e você, inevitavelmente, na medida em que formos cavucando o texto, base da nossa reflexão,
Perceberemos de modo inevitável que o apóstolo Paulo ainda está a falar para todos os seus leitores originais e posteriores, dentre os quais nós nos enquadramos, acerca de Epafrodito. Logo, eu e você precisamos ter em mente aquilo que ele já dissera acerca deste personagem, que aparece somente aqui, nesta curta unidade, formada pelos versículos 25 a 30, e em Filipenses capítulo 4, verso 18. E nada mais. Ele aparece, ele vem, ele vai, ele some do mapa. Mas cumpre um papel extremamente importante na igreja dos Filipenses, bem como na vida de Paulo e seus demais colaboradores. E na noite de hoje, eu e você estamos aqui, há praticamente mais de 2000 anos, falando sobre este importante personagem das Sagradas Escrituras, chamado Epafrodito. O sermão de domingo passado versou sobre o versículo número 25, e o tema que nos orientou foi este: Paulo e as contribuições inestimáveis em Cristo de Epafrodito. Algumas lições nós aprendemos naquela noite. A primeira delas, Paulo tinha Epafrodito em Cristo como um colaborador irmão. Não era necessariamente um conhecido qualquer. Era um irmão em Cristo Jesus. Paulo está a dizer aos crentes filipenses: eu estou devolvendo a vocês Epafrodito, mas quero que saibam que este é um colaborador muito caro, caríssimo. Para ser mais exato, um irmão. No final das contas, a expressão irmão que aparece no início do versículo número 25, no seu sentido mais pleno, não pode ser usada nem sempre aos irmãos biológicos, oriundos do mesmo pai e da mesma mãe. Eu e você podemos até utilizar essa expressão cordialmente ou dentro do politicamente correto. Ô irmão, eu preciso encontrar aquele endereço X, sabe me informar onde fica? Ô irmão, sabe onde que está fulano? Eu preciso encontrá-lo. Mas no seu sentido mais pleno, irmão, somente aqueles que estão em Cristo Jesus. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte: eu estou enviando para vocês de volta alguém que verdadeiramente está em Cristo. Pergunta: você está em Cristo? Segunda importante lição naquela noite: Paulo tinha Epafrodito em Cristo como um colaborador cooperador. Versículo 25, segunda parte. Os irmãos que são empresários e que traz nos seus respectivos segmentos pessoas que assistem você no seu segmento, sabe muito bem o que eu vou dizer aqui, é a mais pura verdade. Às vezes nós estamos cercados de muitas pessoas, mas nem sempre todas trazem no seu coração um desejo de servir voluntariamente, com dedicação, com zelo, com afinco. O apóstolo Paulo está a dizer aos crentes filipenses: este que eu estou devolvendo está disposto a estar comigo lado a lado. E aí a grande pergunta que ecoou aos nossos ouvidos naquela noite foi justamente esta: quem é que está com você? Quem anda lado a lado com você? Quem são os teus parceiros? Quem são os teus amigos? Quem são os teus colegas? Quem são aqueles que têm acesso ao seu núcleo mais íntimo, à intimidade do seu coração? Terceira importante lição naquela noite: Epafrodito, ou Paulo tinha Epafrodito em Cristo, como um colaborador que lhe era um companheiro de lutas. Versículo 25, terceira parte. Muitos estão conosco, só até o momento em que nós estamos nadando em águas tranquilas. Muitos estão dizendo aos nossos ouvidos: estamos juntos. Onde você for, eu vou. Onde você pular, eu pulo atrás. Se você pular de ponta, eu pulo de ponta logo em seguida. Mas, todavia, entretanto, quando os ventos fortes batem à porta da nossa casa, quando as turbulências chegam até nós vemos de modo muito explícito se esvaziar os do estamos juntos para o que deve é. O apóstolo Paulo está a dizer aos crentes filipenses: eu estou enviando para vocês de volta alguém que acima de tudo se mostrou para comigo
um companheiro de batalha, um companheiro de guerra. Nós só saberemos quem de fato está conosco quando as dificuldades baterem à porta do nosso coração. Quando nós nos depararmos com os nossos erros, com as nossas faltas, quando nós estivermos lidando com portas fechadas. Quem são os teus amigos? As pessoas que você chama de amigo, de amiga, verdadeiramente estão com você para o que der e vier? Epafrodito estava com Paulo para o que der e vier. Ou, em outras palavras, independentemente das circunstâncias, melhor dizendo. Em quarto lugar, Paulo tinha Epafrodito em Cristo como um colaborador a serviço da igreja. Versículo 25, última parte. O apóstolo Paulo está a dizer aos crentes filipenses: aquele que vocês enviara para ter comigo, ele veio. E mais, ele cumpriu cabalmente as incumbências que lhe foram impostas. Tentando ser mais claro, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer aos crentes filipenses: este fora verdadeiramente um servo fiel, um servo verdadeiro. Ele trouxe a mensagem de vocês para mim. E mais, ele chegou com as ofertas para custear as minhas necessidades. Eu estou enviando ele de volta. E saibam que ele cumpriu cabalmente as incumbências impostas a ele. Pergunta: qual que é a tua missão? Qual que é a tua incumbência? O que Deus espera de você? O que as circunstâncias exigem de você? As circunstâncias fizeram claras exigências a Epafrodito. E Paulo está a testemunhar, no final do versículo 25, que Epafrodito cumpriu cabalmente com as exigências impostas a ele. E aí na sequência, versículos 26 a 27, primeira parte. Sobretudo para a noite de hoje. E aí o que é interessante nesse texto é que se no versículo de número 25, portanto no versículo anterior, o apóstolo Paulo está a expressar uma nota pessoal de sua relação para com Epafrodito, agora na sequência, versículos 26 a 30, o apóstolo Paulo está a descortinar aos crentes filipenses o porquê ele enviara Epafrodito e não outro colaborador. Logo, na medida em que eu e você analisarmos esse texto, eu quero pensar esse texto a partir da seguinte temática: Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja. E à luz do texto indicado, algumas lições importantes. A primeira delas, e que faz jus ao subtema da exposição na noite de hoje: Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja. Pergunta: onde está isso no texto? Versículo de número 26, primeira parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Acompanhem comigo, confira o que vai ser lido. Visto que ele tinha saudade de todos vós. Interessante. Por que é interessante? Porque nós não temos saudade de todas as pessoas que passaram por nós. Algumas pessoas passaram por nós e deixaram boas lembranças, boas recordações. Quando nós lembramos dos seus nomes, quando nós lembramos das experiências que tivemos com essas pessoas, o nosso coração se alegra. Nós chegamos até a cogitar a possibilidade de fazer uma visita, para ouvir a voz, para ver o sorriso, para apertar a mão, para darmos um abraço, ouvirmos um conselho. Se nós não pudermos ir, hoje, por causa dos meios de comunicação de massa, enviaremos uma mensagem, vamos ligar. A verdade é que tem pessoas que são altamente cativantes, são altamente apaixonantes. O apóstolo Paulo está a dizer aos crentes filipenses: Timóteo, eu vou segurar comigo, porque eu sei que ele é útil a vocês, mas neste momento ele me é útil. Eu preciso de Timóteo ao meu lado. Como eu preciso enviar alguém até vocês,
para dar um relato a vocês de como está a minha situação, eu vou devolver a vocês a Timóteo. Aliás, eu vou devolver a vocês Epafrodito. E saibam que eu estou fazendo isso por algumas razões. A primeira delas, este Epafrodito, que saiu de Filipos para ter comigo, ele tem saudade de vocês. Epafrodito funcionava como uma espécie de obreiro itinerante da igreja dos Filipenses. Ele tinha um zelo ardente pela igreja em Filipos. Zelo este que lhe permitia ser consumido nos seus afazeres em prol daquela igreja. A grande pergunta que fica é: os obreiros que por aqui passaram, os pastores que por aqui passaram, os evangelistas que por aqui passaram, os missionários que por aqui passaram, ao se lembrarem desta comunidade, ao se lembrarem de nós, ao se lembrarem das nossas respectivas trajetórias, do que nós falamos, do que nós fizemos, do que nós praticamos, do que nós não praticamos, qual que é o sentimento que paira em seus respectivos corações? O de saudade ou de alívio, porque não estão mais aqui? Que tipo de crente é você? Epafrodito está a descortinar o seu coração para o apóstolo Paulo. E em dados momentos ele deixa transparecer: Paulo, eu estou com saudades da igreja em Filipos. Eu estou com saudade do calor humano daquela igreja. Paulo, eu estou com saudade da comunhão dos santos em Filipos. O que dizem os pastores que por aqui passaram? O que dizem os teus pastores de outrora? Como é que foi o teu engajamento? Como é que foi o teu comprometimento? Como foi esta igreja? Para alguns personagens que assumiram o posto de estarem à frente deste trabalho. Epafrodito nutria no seu coração saudades da igreja em Filipos. Nós não temos saudades de todas as pessoas. Nós não temos saudades de todas as pessoas que vêm à nossa mente. Algumas pessoas que pairam à nossa mente ou vêm à nossa mente trazem tristezas e não alegrias. Algumas pessoas, quando saltam à nossa mente, seu sorriso, seu rosto, suas palavras, seu modo de ser, o nosso coração fecha. O nosso coração fica triste. O nosso coração fica amarrado, azedo. Que tipo de crente é você? Que tipo de postura você tem descortinado na medida em que a tua vida vai seguindo o seu curso natural no contexto desta igreja? Que tipo de igreja nós estamos sendo? Uma igreja apaixonante? Uma igreja cativante? Uma igreja empolgante? Ou uma igreja que é um fardo pesado? Que tipo de igreja nós estamos sendo? Segundo lugar, segunda importante verdade na noite de hoje. Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, sofreu profundas angústias. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do versículo 26. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Interessante. A expressão angustiado que aqui aparece, traz a ideia de uma profunda tristeza. Uma tristeza assoladora, que permeava não somente o coração, a sede dos sentimentos, mas também a mente, a sede da razão. Uma angústia que em dados contextos, Epafrodito não conseguia transportar em palavras. É comum nos dias de hoje, no evangelicalismo brasileiro sobretudo, nós ouvirmos líderes, pastores, pregadores dizerem que crentes genuínos
servos de Cristo, homens engajados no contexto da igreja, é só alegria, é só vitória, são só conquistas. Não, não é assim. Epafrodito teve o seu coração, a sua mente inundados por uma profunda angústia. Pergunta: como é que vai o teu coração? O que tem angustiado a tua alma? O que tem roubado de você a sua alegria, a sua motivação, a sua dedicação, o seu zelo, o seu engajamento com as coisas de Cristo, com as coisas da igreja? Entenda que no caso de Epafrodito, a angústia que assolara o seu coração é porque ele tomara conhecimento de que a igreja dos Filipenses tinha, por sua vez, ficado sabendo que ele tinha adoecido. Tem como ser mais claro, pastor? Tem. O coração de Epafrodito fora tomado por uma tristeza avassaladora, porque ele ficara a meditar qual teria sido a reação dos crentes filipenses quando tomaram conhecimento do seu adoecimento. Epafrodito sabia que havia na igreja em Filipos crentes maduros, crentes que eram capazes de suportar as mais diversas tempestades, mas também havia na igreja em Filipos crentes imaturos, crentes que facilmente poderiam ser conduzidos por erros doutrinários, por caminhos tortuosos. Na perspectiva de Epafrodito, quando a igreja dos Filipenses toma conhecimento de que ele adoecera, muitos poderiam cogitar a possibilidade de que Epafrodito não teria conseguido cumprir cabalmente com as expectativas da igreja em relação a ele no trato para com o apóstolo Paulo. Logo, Epafrodito deseja voltar à igreja em Filipos para dizer: eu consegui cumprir cabalmente com as exigências, com as incumbências depositadas em minhas mãos. Logo, volta-se a pergunta que é inevitável: o que angustia seu coração? O seu cabelo que não está do jeito que você quer? Seu nariz que não está do jeito que você quer? A pele que não está do jeito que você quer? Sua vida financeira que não está do jeito que você quer? Algum problema conjugal? Algum problema familiar? Algum problema na empresa? O que angustia você? O que angustiava o coração de Epafrodito não era nada mais, nada menos do que a incerteza no seu coração de como os crentes filipenses reagiriam ou estavam reagindo ao conhecimento de sua enfermidade. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. O que assolava o coração de Epafrodito não era necessariamente a sua enfermidade, mas como os crentes filipenses estavam reagindo a ela. Tamanho era o zelo deste personagem por aquilo que Deus confiara às suas mãos. O quanto você é responsável? O quanto você é dedicado às coisas de Deus? O quanto você é engajado nas coisas daquele que é a razão da nossa vida, o esteio central da nossa história? Que eu e você não percamos de vista a importância de nós continuamente nos engajarmos no serviço a Cristo, servindo a sua igreja. Epafrodito lidava com uma tristeza que assolava a sua alma, e ele era um crente verdadeiro, um crente genuíno. Quantas vezes, meus amados irmãos, ouvimos dos púlpitos da igreja brasileira que vida cristã é um mar de rosas, e eu cumpro o dever na noite de hoje de dizer que não é um mar de rosas. Nós, na medida em que a nossa vida for seguindo o seu curso, de modo inevitável, lidaremos com angústias de alma. E a depender do contexto no qual nós estivermos inseridos, tamanha será a tristeza do nosso coração, que nem em palavras conseguiríamos descrevê-las. Só Deus, meus amados irmãos, para nos fortalecer no decorrer da caminhada da fé.
Terceira importante verdade na noite de hoje. Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, adoeceu mortalmente. Onde é que está isso no texto? Versículo 26, segunda parte, e todo o versículo 27. Versículo 26, segunda parte, mais uma vez, e versículo 27. E estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Eu e você não precisamos ir muito longe para termos acesso a púlpitos, a discursos pautados por uma confissão positiva. Você precisa determinar, você precisa exigir a sua cura, você precisa acreditar, você ora com fé. E antes de você terminar a sua oração, a sua cura chegará. Quantas vezes nós não ouvimos estes discursos? E aí vem o apóstolo Paulo mostrar aos crentes filipenses: Epafrodito cumpriu a missão, mas deixa-me dizer a vocês o que aconteceu. Epafrodito adoeceu, versículo 26. E é geral, adoeceu. Paulo, foi uma doença momentânea? Foi algo passageiro? Foi algo superficial? Aí ele escreve o versículo 27. E no versículo 27 ele complementa, ele diz: adoeceu mortalmente. Você sabe o que isso significa dizer? Vamos conjecturar aqui para ficar claro. Segunda-feira, Epafrodito chega para o apóstolo Paulo, alguma coisa parecida com isso. Paulo, eu não estou me sentindo bem. Eu não sei se foi alguma coisa que eu comi. Eu não sei o que eu estou me sentindo ao certo, um mal-estar, algum desconforto. Não sei o que está causando. Paulo deve ter dito: Epafrodito, vamos orar. Descansa, fique quieto. Terça-feira a mesma coisa. Quarta-feira, quinta-feira, e Epafrodito não melhorava. E diz o texto bíblico, versículo 27, que ele chegou à beira da morte. Não foi algo assim instantâneo, foi um processo. Ele primeiro revela um nível superficial de enfermidade. E essa enfermidade vai se agravando cada vez mais. Pergunta: Paulo orou pedindo a cura de Epafrodito, sim ou não? É claro que sim. O texto certamente não diz isso, mas é claro que o apóstolo Paulo tenha clamado a Deus pela cura de Epafrodito. O apóstolo Paulo foi instrumento nas mãos de Deus para curar diversas pessoas. Ele não teria orado por um colaborador que lhe era fiel, um companheiro de batalhas, um companheiro de lutas? É claro que sim. A verdade, meus amados irmãos, é que Deus nem sempre responde às nossas orações quando nós queremos e do jeito que nós queremos. Eu vou trazer aqui algumas citações de pregadores. Edir Macedo, no livro Vida em Abundância, página 66, pastor presidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Olha o que ele diz na página 66 do livro Vida em Abundância. A tradição religiosa ensina que devemos pedir todas as coisas se for da vontade de Deus. Consequentemente, poucas pessoas têm experimentado o milagre da cura. Parece contraditório, mas a realidade é que vivem ensinando por aí que talvez não seja da vontade de Deus curar. E aí ele complementa no final: isso é diabólico, falso e abominável. Certamente ele não leu Filipenses capítulo 2, versículos 26 e 27. Diz o texto que Epafrodito adoeceu mortalmente. Eu e você não estamos imunes às mais diversas enfermidades. Você sabe o que significa dizer? Toma cuidado com a tua dieta, meu amigo. Toma cuidado com o que você come. Cuidado com as besteiras que você anda comendo. Colesterol pode matar você. Diabetes pode matar você.
Você pode ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Cuida da tua vida, pratica exercícios físicos. Nós não estamos isentos das mais diversas enfermidades. Pergunta, qual que era a enfermidade de Epafrodito? O texto não diz. Agora o texto diz que ele beirou a morte. E ele era um homem crente. Um homem que estava a serviço de Cristo, a serviço da igreja. Não é porque o sujeito é leal, não é porque o sujeito é fiel, que as coisas vão dar tudo certo para ele, não. As circunstâncias da vida podem ser cruéis, terríveis, sobretudo para aqueles que são leais, para aqueles que são fiéis. Uma outra citação, T.L. Osborne, o pai, o mentor de Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago e outros tantos pregadores contemporâneos. Olha o que disse T.L. Osborne no livro A Cura de Cristo, página 27. Os médicos podem chamar de artrite ou de reumatismo a moléstia que tira as mobilidades das juntas, mas a causa real é o espírito encarcerador do diabo. O termo médico próprio para a surdez pode ser nervos auditivos mortos. Mas o problema real é um espírito de surdez, um demônio. A ciência pode diagnosticar o caso de um menino que não fala, ou que não pode falar, como sendo proveniente de cordas vocais atrofiadas. Mas o termo bíblico é espírito de mudez, demônios. Essa turma vê demônio em todo e qualquer tipo de lugar. Augusto Nicodemos corretamente disse, numa das suas preleções, tem igrejas que giram em torno do adversário da nossa alma, do diabo. Se o diabo for tirado de cena, a igreja fecha as portas. Porque tudo gira em torno dele. Você já lidou com crentes que vê diabo na Coca-Cola, em filmes, em desenhos animados, mas não conseguem ver diabo em falsos pregadores, em falsas doutrinas? É mais fácil ser educado pelos pregadores do TikTok, do YouTube, do que ler as Sagradas Escrituras, do que gastar tempo numa escola bíblica dominical, do que sentar em um culto, numa igreja, durante um culto, e ficar 40 minutos sentado, sem se mexer, ouvindo a exposição. O que é mais fácil? É claro que é pegar resumos, cortes de exposições, de pregadores televisivos, é claro que é mais fácil. Ler as Sagradas Escrituras, se dedicar lendo bons livros, é difícil, é cansativo. Se dedicar, abrir mão do conforto da nossa casa para estarmos numa quarta-feira à noite, depois de um dia intenso de trabalho, 1 hora de estudo, estudando teologia sistemática. Isso é muito cansativo. Daí não é de se estranhar que nós tenhamos nos corredores da igreja, inclusive presbiterianas, pessoas que são capazes de ver diabo em todas as coisas, menos em falsas doutrinas, em falsos pregadores, em falsos apóstolos, em falsos messias. Para T.L. Osborne, tudo era demônio. E essa turma navega nas mesmas águas. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Diz o texto que Epafrodito caiu doente, mortalmente, mas você não lê o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: e eu repreendi o demônio, e Epafrodito foi curado. Nós não negamos que existem possessões demoníacas que podem trazer enfermidades, mas nem tudo é demônio. Portanto, cuida da tua saúde física. Não é porque você é crente leal e verdadeiro que você está imune às mais diferentes enfermidades. Uma outra citação, Kenneth Hagin, uma das mentes por detrás dos apóstolos brasileiros na contemporaneidade. No livro Pensamento Certo ou Errado, página 19, ele disse: a sua confissão aprisionará você ou libertará? A confissão é o resultado da nossa crença.
E ela é o resultado do nosso pensar certo ou errado. É a confissão que cria a realidade. Você já viu pastores dizendo o seguinte: você precisa determinar. Se você determinar com fé, vai acontecer. Mentira. Mentiram para você. E você acreditou nessas mentiras. E só acreditou porque não conhecia as Sagradas Escrituras. Eu e você poderemos nos esguelarmos declarando: vai acontecer. Em nome de Jesus, aconteça. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Não é porque você falou que Deus vai mudar toda a agenda dele para satisfazer você. Não funciona assim. Diz o texto que Epafrodito caiu mortalmente doente. Sabe o que significa dizer? Lá para o terceiro dia, o apóstolo Paulo deve ter chamado Epafrodito e falado o seguinte: Epafrodito, tem alguma coisa errada aí. Vamos orar. Vamos intensificar as nossas orações. Deus respondeu ao apóstolo Paulo? Respondeu. Mas levou Epafrodito às últimas consequências. No domingo que vem eu não vou estar aqui. Vou estar na igreja ou na congregação Filadélfia. No outro, nós iremos ver que Deus respondeu o apóstolo Paulo, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. Mas em nenhum momento nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: eu declarei, eu confessei, fiz uma confissão positiva e Deus me ouviu. Em nenhum momento. A oração mais acertada é: Senhor, a enfermidade bateu a porta da minha casa. Senhor, a enfermidade bateu a porta da minha família. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem poder para curar. E se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz isso agora. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a Tua. Diferentemente do que disse Edir Macedo, isto não é sinal de covardia ou de incredulidade. Isto é sinal de dependência de Deus. No final das contas, nós somos mais dependentes da vontade de Deus para a nossa vida do que da nossa própria vontade para a nossa vida. Em síntese, na confissão positiva, a vontade humana sobrepõe-se à vontade divina. Pastor, tem como ser mais claro? Para o nosso bem, Deus pode permitir o nosso mal. E está tudo certo. Você sabia que tem crentes que morrem de enfermidades angustiantes? Tim Keller, um dos pastores na contemporaneidade que faleceu recentemente, um dos pastores mais expressivos na contemporaneidade, morreu de câncer no pâncreas e do agravamento deste câncer. Cuidado. Cuidado para você não maquiar a realidade da vida cristã. A vida cristã não é um mar de rosas. Deus não é um gênio da lâmpada mágica que está ali para satisfazer as nossas vontades. Deus tem a vontade dele e a vontade dele é inegociável. Nós devemos orar sim, pedindo curas, mas sempre sujeitando a nossa oração à vontade de Deus. Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, adoeceu mortalmente. Qual que foi o tema da exposição na noite de hoje? Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja. 3 importantes lições. Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja. Segunda importante lição. Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, sofreu profundas angústias. E em terceiro lugar, Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, adoeceu mortalmente. Você já lidou com crentes do tipo assim? Tudo que nós pedirmos vai acontecer.
eu cumpro o dever na noite de hoje de dizer que as coisas não funcionam assim na nossa relação com Deus. Pastor, eu consegui entender a exposição na noite de hoje. Mas em termos práticos, o que eu levo para a minha vida? Amanhã, segunda-feira, 5 horas da manhã, eu preciso acordar, pegar no batente, muitas obrigações ainda hoje. O que eu levo para a minha vida em termos práticos? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas que visam amarrar a exposição na noite de hoje. A primeira delas, a quem você serve? Epafrodito servia a Cristo, servindo a igreja. E você? Você serve a quem você adora. A quem você adora? Lógico que é Deus. Se isso é verdade, a tua postura condiz com Deus que você serve e adora? Condiz? Você serve a quem? A Deus? Você serve quem você adora. Então quem você adora? É lógico que é Deus, pastor. Então a tua postura, a tua conduta, o teu engajamento no serviço a Cristo, no serviço à igreja, condiz com aquilo que tu tem feito e tem deixado de fazer? Segunda importante aplicação. A caminhada cristã não nos isenta de profundas angústias. E elas podem vir de todos os lados. A vida cristã não é um mar de rosas. Então esteja pronto, esteja preparado, porque os dias maus batem à porta da nossa casa de modo inesperado. Eles nem sempre avisam. A gente levanta de manhã com uma notícia trágica. Nós traçamos os nossos planos e projetos para todo dia. De repente, lá para as tantas, no meio-dia, 2 horas, 3 horas da tarde, tudo muda. E muda para pior. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós estamos a serviço de Cristo, a serviço da igreja, que nós estamos imunes aos dias maus. Epafrodito caiu mortalmente doente. Sequência. Terceiro lugar, crentes leais a serviço de Cristo, a serviço da igreja, também adoecem. E aí eu faço um gancho com a segunda aplicação. As enfermidades não estão em desacordo com a fé. Se Deus quiser curar, amém. E se Ele não quiser curar, amém também. Contanto que seja feita a vontade dEle para a nossa vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Nos perdoa, ó Deus, pelas muitas falhas e faltas, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a nos aprofundarmos cada vez mais numa fé genuína, verdadeira, não falaciosa. Que possamos, ó Deus, encarar a realidade da forma como ela é. Uma realidade dura, difícil, mas superável, ou superada na fé que vem do Senhor. Sê conosco, não tão somente hoje, mas para todos sempre, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração.